Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, do Opinião Litoral. A gente vai analisar, comentar as notícias com você, interpretar, ver quais são as consequências das notícias para você, para todos nós, com o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, com o Marcelo Pavão, que é jornalista e advogado. A primeira notícia diz respeito diretamente a qualquer um de nós. É uma notícia chocante. Um motorista ontem em São Paulo foi eletrocutado quando saía de um carro no temporal. Um cabo de eletricidade se desprendeu, encostou no carro dele, o carro ficou eletrizado, ele saiu do carro e morreu eletrocutado. É muito importante saber como agir num momento desse. Foi pânico? Foi. O carro pegava fogo, as pessoas alertaram que ele não saísse de dentro do carro, que você até pode sair de dentro do carro, mas sem encostar no carro. A passageira que estava com ele sobreviveu porque não saiu do carro. Benjamin, boa tarde. Boa tarde. Claro que essa notícia é uma notícia que nos choca bastante. Só que é uma notícia que está se repetindo nos últimos anos em São Paulo. Há alguns anos atrás, durante o carnaval, também um folião foi eletrocutado porque encostou num poste que estava também com um curto-circuito, alguma coisa desse tipo. Já passou do tempo e do momento da gente discutir seriamente em enterrar os fios da cidade. Aqui em Santos, numa obra na região do Gonzaga, foi prometido que os fios seriam subterrâneos. Acabaram não sendo. E a gente vive um momento em que as cidades ficaram impermeabilizadas, as árvores não são bem cuidadas, os galhos estão muito próximos da rede elétrica. Eu trabalho na Conselheiro Nébias e eles cortaram algumas árvores, podaram as árvores. Uma delas caiu, uma poda excessiva. E se você parar e olhar, você vai ver requisitos de tocos de galhos de árvores no meio dos fios, pronto para cair na cabeça de alguém. Quando acontece esse acidente, a gente sabe que o carro é um meio de condução do estímulo elétrico, ele desce pela lataria, mas as rodas são isolantes. Se você estiver numa situação dessa, que eu espero que não aconteça, a orientação é: fique no carro, encoste o menos possível na lataria, use o celular ou algum meio para chamar socorro. E se por um acaso, neste caso o carro começou a pegar fogo, se você for sair do automóvel, o jeito correto é abrir a porta ao máximo, escancará-la e pular do carro com os dois pés ao mesmo tempo. Não com um pé no carro e um pé na terra, senão você passa a ser um condutor de eletricidade e pode morrer eletrocutado. Após isso, você está no solo, se afastar com os dois pés juntos, com saltos, até uma distância segura. Infelizmente, a pessoa, no desespero, no pânico da chuva e do fogo, não fez isso. A gente só tem hoje aqui lamentar isso profundamente. Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Perfeito, didático, objetivo e claro o comentário do Benjamin. Eu só gostaria de acrescentar que, seja em relação ao que fazer quando você está numa situação dessa, tipo, o carro estava com labaredas e um fio de alta tensão grudado no carro, seja no mar, seja se você estiver num rio. Então, são vários fatores, várias situações que a gente tem visto, como o Benjamin falou, repetidamente ocorrerem, pessoas sendo vitimadas por tempestades ou por alguma ocorrência desse sentido. O que eu gostaria de ressaltar e fazer um apelo para as autoridades constituídas, sejam vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente da República, que a gente não parta do princípio, né, do entendimento de que todo mundo sabe o que fazer. Acabamos de ouvir, e eu faço questão de colocar doutor Benjamin, porque ele orientou tecnicamente o que fazer. Mas nem todo mundo sabe. Eu acho que as nossas autoridades, elas precisam entender que as pessoas não sabem tudo, que as pessoas não têm o conhecimento próprio. E numa situação dessa, onde um motorista vê labaredas embaixo do seu carro, poucas pessoas teriam calma, olha, eu vou ficar calmo porque eu estou protegido. Mas se talvez os nossos meios de comunicação se debruçassem nesse ensinamento,
a gente começa a aprender o que fazer no mar, o como fazer, o que fazer no riacho, como fazer para trocar um pneu, pedir ajuda numa estrada, principalmente em questão de se abrigar embaixo ou não embaixo de uma árvore, se o carro é isolante ou não, explicar o que é isolante, tal qual na década de 80 e início da de 90, nós víamos como usar uma camisinha, porque muita gente nem sabia usar uma camisinha. E hoje a gente está com novamente a AIDS aumentando porque muita gente nem sabe o que é camisinha. Então eu só acrescento o que o Benjamin falou nesse sentido. Façam políticas públicas, de publicidade mesmo, de ensinamento à população, para que o que o Benjamin falou seja sistematicamente colocado para as pessoas e que elas aprendam numa situação de crise, situação de desespero, algumas pelo menos a gente vai conseguir salvar. A queda de mais de 200 árvores e pelo menos um desmoronamento foi comunicada ontem à Prefeitura de São Paulo. A queda de árvores, lógico, ela depende do efeito climático, ela depende da intensidade do vento, mas ela pode ser prevenida também. Se os fiscais da Prefeitura fiscalizarem as árvores, olharem o estado de conservação delas, dá para saber qual que está propensa a cair numa ventania e qual que não está. Pelo menos 90% dessas quedas de árvores, interrupções de fornecimento de energia elétrica, mais de 4.000 residências, segundo a Enel, estavam sem energia elétrica ontem à noite. Mais de 90% dessas ocorrências pode ser evitada com um pouquinho de prevenção. Benjamin, eu não sei se você já passou por uma situação parecida com essa, mas um médico de Vinhedo, ele foi questionado pela filha de uma paciente que morreu. Ele se recusou a falar com ela na ala restrita do hospital, foi suspenso por 60 dias. Aparentemente, tudo está errado nessa notícia, porque a enfermeira também já não tinha que ter levado a filha da paciente à ala onde o médico estava repousando. Mas a atitude dele, ainda que fosse legal, ela é zero na questão humanitária, né? Nota 0 para o médico na questão humanitária. Acho que dessa história, Paulo, a única pessoa que não tem culpa é a falecida. Não, e a característica do nosso tempo é que isso foi filmado e provocou consequências para o médico, que foi suspenso por 60 dias, assim como a enfermeira, né? Não, e foi pior ainda, porque, não sei se vocês tiveram acesso às imagens, o secretário de saúde de Vinhedo, por um acaso, parece comigo, ou eu pareço com ele. E muita gente me ligou hoje perguntando se era eu. Eu falei, não sou eu. Por que a gente brinca com isso? Porque é um assunto chato, mas é um assunto dos tempos modernos. Hoje, nós somos mídias ambulantes. A notícia inicial diz que o médico estava na policlínica da cidade de Vinhedo. Policlínica é um lugar de atendimento de rotina, não é um atendimento de urgência. Eu ia começar o meu comentário entrando na questão corporativa. Eu sou médico também, eu faço plantão. E eu sempre lembro a todo mundo que os médicos, por incrível que pareça, também são pessoas. Eles também têm necessidades fisiológicas. A gente faz xixi, a gente faz cocô, a gente dorme, a gente se alimenta. O serviço de saúde tem que propor que quando o médico tem o seu direito a descanso, tem um substituto à altura. Eu não sei se esse médico estava sozinho, pelo que eu entendi, ele era o único médico dessa unidade. E estava no momento de descanso dele. Não era uma urgência, uma emergência. A enfermeira erra porque ela não tem que expor o médico na sua privacidade. O médico tem a obrigação de conversar com a família. Mas existem momentos para isso. Ela deveria ter chamado. É comum que uma pessoa, quando perde um ente querido numa situação de urgência, fique nervosa, tenha necessidade do acolhimento. Mas não dessa maneira. Dessa maneira, o médico foi exposto. Porém, ele também se expôs, porque ele não teve condições de conseguir conversar com essa pessoa com dignidade. Enquanto pessoa, eu não consigo aceitar o fato. Consigo entender porque muitos dos meus colegas fazem jornadas de 24, 36, até 48 horas, o que não é permitido, mas que acaba acontecendo, em que a pessoa vira um caco e vive à beira de um ataque de nervos, já para preparar o comentário do pavão.
A gente lamenta a exposição do médico, da enfermeira e principalmente a falta de sensibilidade no momento da morte. Paulo, falou profissional da área, eu simplesmente fico naquela questão que você colocou. É a questão, entendo perfeitamente o que o Benjamin falou, que o médico estaria no seu horário de descanso, perfeito. Concordo também, principalmente, com o Benjamin falou, talvez a única pessoa que não tenha errado aí, infelizmente, é a falecida. Mas é aquela coisa, existem situações que, por mais razão o profissional tenha, como nesse caso, a questão humanitária ela não pode ser simplesmente colocada de lado. Então, fico no meu lamento e minha solidariedade à família, e vamos ver, né, se as autoridades acordam, que é isso que o Benjamin falou. Por que o médico trabalha tanto tempo seguido? Será que não tem médicos para serem contratados? Tem, mas é que os médicos acabam, né, aqui, ali, acolá, e isso a gente sabe que dá problema. Então a gente precisa normatizar isso, ver, controlar a assiduidade do profissional e, principalmente, apelar, se está dentro da lei, né, vamos apelar que os médicos e enfermeiros, entendam que as pessoas que perderam seu ente não são treinadas para isso. E esses profissionais são, acho que eles deveriam entender isso, mas apenas isso. No próximo bloco, o Opinião vai abordar a violência, a onda de violência fora do Brasil, no Equador, dentro do Brasil, no Rio de Janeiro e na nossa região, em São Vicente, em 3 notícias diferentes. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, estão analisando, comentando as notícias com você. Pavão, no Equador, uma onda de violência, assim, imagens de uma emissora de TV sendo atacada por bandidos ao vivo durante uma transmissão, embora a Polícia Federal e o Exército tenham, na sequência, efetuado a prisão dos 13 bandidos, dos 13 criminosos que fizeram isso. Mas a onda de violência, ela se espalhou pelo país todo. Na segunda-feira, o presidente Noboa decretou estado de emergência e na terça, estado de conflito nacional, né? Dois decretos diferentes. O segundo nem se entende direito muito bem o que é, mas dá poderes extraordinários para o Exército e para a Polícia Federal. No Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, revelou que criminosos cobram R$500 mil para liberar uma obra no Piedade, onde era a Universidade Gama Filho. E ele recorre ao presidente Lula, como se não houvesse governo no Rio, como se não houvesse Secretaria de Segurança no Rio, governador Cláudio Castro. A segurança pública no Brasil, atribuição do Estado, né? Ele passou direto por cima do governador, pediu ajuda à presidência da República. E aqui na nossa região, que também sofre os efeitos da violência, um trio de criminosos foi filmado durante um assalto. Um deles aponta um fuzil para um casal que chegava de motocicleta em casa. Enquanto a moça foi abrir o portão, o rapaz ficou na moto, apontaram um fuzil para o casal. A violência atinge, e já faz tempo, níveis insuportáveis. E não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é também na Baixada Santista. Paulo, vamos lá, vamos tentar ser o mais breve possível. Vamos começar por esse casal em São Vicente. Por que isso ocorre? Vídeos foram feitos, os 2 bandidos pegaram, apontaram arma, levaram a moto, ainda correram atrás do cidadão. A legislação está parada no tempo, porque nós deveríamos ter uma nova visão do que é o flagrante, por exemplo. Isso é um flagrante continuado, eu tenho as imagens, então eu não preciso provar que são aqueles. Eu localizando, identificando, eles já têm que ser presos, mas não é assim que a lei diz. Eles não serão presos em flagrante. Então eles podem entrar no dia seguinte ter uma audiência de custódia e sair. Ou seja, a legislação não protege o cidadão cumpridor das regras. A legislação, hoje, ela protege muito mais o bandido. Essa é a verdade. Então, precisamos
a alterar as leis. Não adianta ficar, porque o STF, porque tem um povo que fica assim, o STF para cá, o STF para lá. O STF são juízes, eles não legislam. Então, quando a gente começa, STF, STF, então assim, vamos falar com os deputados e senadores, são eles que têm que fazer leis, tá? Segunda coisa, o segundo assunto que você passou, Paulo, qual que é? O do Rio de Janeiro. Paulo, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, a não ser que tenha sido recriada agora na virada do ano, não tinha Secretaria de Segurança no Rio, foi extinta. Então é simples, o governo do Rio de Janeiro optou por lavar as mãos em relação ao crime. Com relação a falar que para a obra ser feita pagam 500 mil para bandidos, ora bolas. Quando teve a Rio 92, que o governador ainda era, se não me engano, na época era o Brizola, não sei, foi feito um acordo com a bandidagem para durante a Eco 90, foi feito um acordo com a bandidagem há mais de 35 anos isso. Então não é uma coisa de hoje. O Eduardo Paes, ele é o primeiro a virar e falar o seguinte, olha, estão cobrando. Só que isso é em qualquer lugar. Em eleição, alguém já viu aqui em Santos mesmo, sobe em morro, vai na periferia sem autorização da bandidagem ver se entra o candidato. Não entra. Então a gente precisa botar, sabe, o dedo na ferida mesmo e falar, nós perdemos para o crime que se organizou. Ou alguém tem alguma dúvida que candidatos a vereadores e a prefeitos das cidades Brasil afora, vários, inúmeros, centenas, talvez milhares vão ser bancados pelo crime. Será que a gente é tão ingênuo para não aceitar isso? Então a gente precisa começar a pensar nisso, em quem a gente vota, se é ligado a bandido ou se não é ligado a bandido. Porque hoje não adianta votar com o fígado. Quem vota com o fígado, a coisa vai para o espaço. E último assunto, Paulo? É o Equador, que tem onda de violência. Aí a gente chega com a cereja. Você fez ao contrário, a gente veio do Equador para o Brasil e para a Baixada. Isso, mas aí o Equador, se a gente não abrir o olho e parar de votar com o fígado, a gente vira um Equador. Sabe por quê? Porque foi eleito um presidente jovem, inexperiente, sem nenhuma raiz política, sem dizer com quem administra o país, e ele não tem as instituições nas suas mãos. A verdade é essa. Então, o povo votou com o fígado, elegeu uma pessoa sem estrutura de governo, que hoje não toma iniciativas porque ele não sabe em quem confiar. Por quê? Porque nunca trabalhou como político, nunca teve um mandato. Ele é o filho de um candidato que foi derrotado 4 vezes e por isso ele foi eleito. Então, quando a gente vota no fígado, e aí eu faço uma ligação com o Rio, com Brasília, com a região, com os assaltos em São Vicente, o que está faltando? Legislação atual, pessoas que sejam eleitas para trabalhar. Então a gente precisa acabar de uma vez por todas com a votação pelo fígado, porque a gente está elegendo youtuber, influencer, gente que faz para redes sociais e não trabalha. E o crime, como a gente sempre fala, já se organizou. Está faltando a sociedade se organizar. O presidente do Equador, Daniel Noboa, tem 36 anos. Deixa eu concordar. É um sagitariano do dia 30 de novembro. Discordando de tudo que o Pavão falou. Por que eu vou concordar discordando? Vou começar com o Rio de Janeiro. Mas é claro que tem que extinguir a Secretaria de Segurança. Não tem segurança. Você tem que criar alguma outra coisa. Brincadeiras à parte, durante a campanha a gente ouvia muito que se o Brasil não tomar cuidado, vai se tornar uma Argentina. Se a Argentina não tomar cuidado, vai se tornar um Equador. A gente pode fazer um paralelo com os nossos irmãos, que também elegeram agora um presidente completamente despreparado. Como nós já tínhamos eleito, e escapamos disso, um presidente também despreparado, que apesar de ser um político de baixo clero durante 4, 5 mandatos, ele não conseguia meramente organizar o Brasil. Tanto que este lema, neste momento, é reconstrução nacional. Mas a gente está hoje enfrentando talvez o pior problema, que é a segurança pública. E você que está em casa sabe disso. Eu não vou discutir mais, que o Pavão exaustivamente falou tudo. O Equador é um caso à parte. O Guarujá, São Vicente, Santos mostram a potencialidade de virar o Rio de Janeiro de amanhã. O Rio de Janeiro acabou, gente. A gente precisa refundar a cidade.
Eu sempre faço no meu comentário, contando que todos os governadores do Rio de Janeiro, os ex-governadores vivos, à exceção de uma, a Benedita da Silva, todos passaram pela cadeia, todos foram presos por corrupção. O atual está cheirando que vai para a cadeia também. Ou a gente refunda o Rio de Janeiro, ou a gente vai ter um Estado autônomo do crime organizado. Na nossa região, nós caminhamos a largos passos para que o Guarujá também se torne isso. Eu vou brincar com a Maria Helena, que é a nossa coordenadora aqui da mesa, que ela não colocou na pauta, que no Guarujá também, um idoso, ao ser assaltado, ele se mexeu, assustou o coitado do bandido, com ironia, e levou um tiro. Eu quero a Operação Escudo. Eu quero que a polícia haja para defender esse cidadão baleado da mesma maneira para que defendeu o seu policial baleado. Eu não quero segurança pública apenas para a polícia. Eu quero segurança pública para nós, moradores do Brasil. Olha, a próxima notícia é de uma manobra política das mais interessantes, embora seja das mais previsíveis. A ex-prefeita de São Paulo, ex-deputada federal, ex-ministra do Turismo, Marta Suplicy, eu nunca falo, por descrição, a idade de nenhuma mulher. Você então, é um cavalheiro. Exatamente. Então, não vou falar que no dia 25 de março ela completa 79 anos. Graças a Deus. Por uma questão de descrição. Mas ela, que até agora vinha como secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, gestão, Ricardo Nunes, que é candidato à eleição, ele se elegeu como vice do Bruno Covas, herdou o mandato e agora é candidato. Ela acertou com o prefeito a saída dela, da gestão da prefeitura, conversou com o presidente Lula, primeiro ela conversou com o Lula e depois ela conversou com o Ricardo Nunes. Volta ao PT para ser candidata a vice na chapa do Guilherme Boulos. Então, tem o dedo do Lula aí, de acordo com as informações de bastidores, nessa negociação. É a renovação do PT, Benjamin? Olha, quando acordei hoje de manhã, eu falei que Deus não me dê esta notícia para comentar. Vamos começar com a pisciana, nascida em 18 de março. Marta 25, Suplicy, né, de março. É pisciana, é 18. É pisciana. É que eu sempre erro os números, mas hoje é a minha chance da vitória. É uma confusão. Está empolgado hoje. Eu tenho um problema pessoal, Pavão. Mas eu acertei que ela faz 79 anos. Não, por descrição eu não falei isso. Não vamos confirmar. O que a Marta representa na minha vida? A Marta, para mim, é a minha heroína da infância. Quase um crush. Eu assisti a TV Mulher e vi esta mulher falando sobre sexualidade, falando sobre orgasmo, falando sobre clítoris. Eu, uma criança, na televisão, no horário matinal das TVs brasileiras. Eu encontrei uma vez com a Marta e falei, Marta, eu fui ser ginecologista por causa de você, por discutir essas questões de uma maneira tão tranquila. Tive um orgulho enorme quando ela foi prefeita, e foi uma grande prefeita, tanto que hoje ela ainda é muito lembrada pelos CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, teatro, cultura, escola, lazer para a periferia. E é a Marta do bilhete único. Até aí, Marta estava lá no meu panteão de quase das deusas. Atenas, Hera e Marta Suplicy. Mas Marta fez o impossível de ser feito. Ela saiu do PT. Para um petista histórico, é uma mágoa no coração. Mas a gente suporta. A gente, pequenos abandonos. O que a Marta não poderia ter feito, enquanto senadora eleita pelo PT em São Paulo, ela votou no impeachment da Dilma. E, inclusive, deu flores para a Janaína, que é uma das autoras do pedido do impeachment. Para aqueles que são militantes do Partido dos Trabalhadores, aquilo é um ato de traição. Marta estava queimada no meu coração. Ela é a secretária de Assuntos Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Braço direito, dito pelo atual prefeito, do prefeito, que inclusive se aconselhava com ele. E neste momento, ela dá-lhe um passa-moleque e trai também o prefeito de São Paulo. Traiu a esquerda, traiu a direita. A única coisa que eu preciso comentar é que essa é uma jogada quase genial do presidente da República. Ele tem um candidato Boulos que lidera as pesquisas, vence o primeiro turno, mas perde no segundo turno.
e precisa de alguém que represente o centro para que ele tenha a chance da vitória no segundo turno contra o atual prefeito que a Marta está traindo. Não dá para aceitar. Que fim de jornada. Uma pessoa pode ter tudo perdido, menos a honra e a palavra. Que pena, Marta. O Benjamin explicou e não falou se é a renovação do PT ou não, a volta da Marta Suplicy aos quase 79 anos. Mas veja, ele usou a palavra traição em relação à atitude da Marta. Duas vezes. Pelo menos. É. Pelo menos. Tem também com o argentino, mas a gente não entra na vida pessoal, que a gente não é fofoqueiro. Então, o Benjamin usou a palavra traição. Mas o prefeito Ricardo Nunes, ele afastou essa palavra. Ele falou quebra de confiança, o que é muito diferente, não é? Sim. Paulo, eu acho que só precisa, eu não vou entrar, eu não sou advogado porque eu via TV Mulher, sabe? Eu não vou entrar nesse... Não, agora, é bom fazer um registro. A educação sexual num país que tem 1 milhão, pelo menos, de adolescentes grávidas por ano, né? De gravidezes precoces, de vários problemas ligados à sexualidade, a Marta Suplicy é uma precursora da educação. Não, ela quebrou paradigmas. Exatamente. Nesse ponto, ela quebrou ela realmente... O programa TV Mulher ela deixa quebrou um legado paradigmas. muito importante. Porque a gente não pode esquecer que tinham outras cronistas, a Xênia, a jornalista Xênia, que falava de política. Não podemos esquecer que o TV Mulher começou na ditadura. Então, foi uma quebra de gelo. O que eu falo, Paulo, é assim, primeiro, a Marta Suplicy é mais um exemplo da não renovação de pessoas dedicadas à política. E a gente está vendo isso em todos os partidos, em vários países. Nós estamos vendo nos Estados Unidos. Dois candidatos, principais candidatos nos Estados Unidos vão completar 80 anos, seja qual for o que seja eleito. Então, assim, não é fácil, não está sendo fácil. A única coisa que eu gostaria de destacar, e aí eu não sou advogado da Marta Suplicy, mas a bem da verdade... oferecendo a banca? A Marta Suplicy, ela jamais foi do grupo do Ricardo Nunes. Ela era ligada ao Bruno Covas. Tanto que ela é secretária sem partido. Então, ela é de uma cota de políticos em São Paulo. E eu vejo o seguinte, é o que o Benjamin falou no finalzinho, eu corroboro. Tacada de mestre do presidente Lula, tal qual ele fez com o governo de São Paulo, com o Tarcísio de Freitas. Quem era Tarcísio até o ano passado? Uma pessoa que nem morava no estado de São Paulo e hoje é governador. Parabéns ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, parabéns ao presidente Lula por ter feito isso. E outra mais, o Ricardo Nunes está numa situação complicadíssima, porque ele é obrigado agora a botar um bolsonarista raiz como vice. E aí? E aí os impeachment da vida? Fica de olho, Ricardo. Depois do intervalo, quem diz que não tem boa notícia? Tem boa notícia. Tirando o azeite, os alimentos tiveram, incluindo o azeite, apesar da alta, os alimentos tiveram a menor alta em 6 anos, em 2023, menos de 2%. E os hotéis de Santos tiveram a maior ocupação dos últimos anos. 2 boas notícias para a gente analisar depois do intervalo. Fica com a gente porque é rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, jornalista, advogado, Benjamin Rodrigues Lopes, médico, analisando as notícias com você. E a gente tem 2 boas notícias para começar esse bloco. Uma, que a inflação dos alimentos, medida em 2023, 1,9%, menos de 2%, é a menor de todos os últimos anos. E outra, a ocupação dos hotéis de Santos é a maior dos últimos anos, Pavão. Paulo, a ocupação dos hotéis continua sendo uma nova tendência após a pandemia, onde muitas pessoas redescobriram as viagens de pequena distância. Então tem muita gente de São Paulo, da grande São Paulo, do interior, que vem para Santos ou vai para o interior, viagens pequenas. Deixou-se de ter aquela história de que para viajar você tem que viajar para outro estado, de avião, você tem que fazer uma... Não, então você pode fazer pequenas viagens de final de semana. O que não pode é ter esse monte de congestionamento que a gente tem.
E a questão dos alimentos, Paulo, é uma questão que a gente está colhendo agora, o trabalho que foi feito por muita gente, governo federal, Congresso, tribunais, ministros, assim, tem muita gente trabalhando para recolocar o país nos trilhos, para fazer com que a confiança volte. E a gente está vendo esses números, o dólar está caindo, taxa de inflação está caindo, tem uma série de situações, os programas de resgate do nome. Então, assim, nós estamos andando. Pode não ser a pessoa que a gente gostaria que tivesse lá, mas as opções que existiam foi a melhor opção e, felizmente, a gente está deixando o ódio ficar em segundo lugar. Até o ano passado era sufocante, era ódio, briga, e agora a gente está falando em trabalho, a gente pode ter divergências em relação ao que está sendo feito, mas nós estamos vendo trabalho em prol de um todo, e é isso que eu sempre aplaudo. Então, podem ser números pequenos, números iniciais, mas são números positivos, e eu estou sempre aplaudindo, que a gente precisa é andar para frente e não para trás. Toda manhã, eu acordo ouvindo a voz de Paulo Schiff. Ele faz um programa de rádio, eu quero agradecer esse programa, porque eu, ouvindo o programa dele, sabia que o azeite ia aumentar de preço. E ele é um dos responsáveis pelo aumento de preço. Talvez não me preveniram que a batata também. E para um bom espanhol, a batata está muito cara. Mas no restante, a inflação cai bastante no grupo dos alimentos. Isso quer dizer, grosseiramente, o seguinte: para o pobre ficou melhor. A gente queria, e este presidente, ele discute sempre a segurança alimentar, e nós, sendo o celeiro praticamente do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não podíamos ter a nossa comida para o nosso povo tão cara. É conjuntural, a gente precisa continuar investindo no agro pop, agro o que for. O que chama a atenção é que nos últimos anos não havia mais o estoque regulamentador de alimentos, que regulava as entre-safras. Isto permite que o preço da batata e dos outros alimentos voltem a cair e a gente continue com a inflação baixa. Mas principalmente, e aí pegando o que o Pavão falou, o grupo do agro é um grupo que apoiou decisivamente o outro governo. Neste governo, é um governo de reconstrução. Não temos inimigos, ou não temos, somos todos no Brasil. O agro é a característica do desenvolvimento do Brasil, mas não pode ser a única. Agora está na hora da indústria também ser pop. A arrecadação de ISS do setor de turismo de Santos quase triplicou em 2023 em relação a 2022 e a ocupação dos hotéis foi a melhor, a mais alta desde 2014. Uma má notícia, entretanto, é de que um agente de trânsito em Itanhaém multou um motorista, o motorista xingou, amassou a multa, Pavão, e jogou o carro contra o agente, atropelou o agente. Então, são várias infrações, vários delitos que essa pessoa, quando for identificada, ela provavelmente será responsabilizada. Será facilmente identificada por conta da placa do veículo. Só que a legislação ela não vai atingir seu caráter pedagógico numa pessoa dessa, porque ele rasgou, atropelou, aí vai, provavelmente, com todo respeito aqui ao meu colega de bancada, ao meu amigo Benjamin, mas vai ter um médico amigo que vai dizer que ele estava num processo mental deturpado no momento. Surtado, e aí vai tentar fugir, como virou modinha. Médico amigo virou modinha. O pessoal fala do advogado amigo, tem um médico amigo. O médico tem fé pública. Tem. Então, quando ele dá um atestado, o atestado tem de ser aceito. Sim, né? mas aí isso, Benjamin? Sim, mas aí você tem uma seguinte situação, Paulo. Foi um surto momentâneo. Como é que você atesta um surto momentâneo? Então, existem subterfúgios, existem vírgulas das legislações que permitem uma coisa meio vaga. Mas pode mostrar que parou de tomar o remédio, né? Agora, Esqueceu. Paulo, se esse cidadão for condenado, por exemplo, a 2 meses de panfletagem no local que ele atravessou, para que não desobedeça, sabe, com bonezinho, cremezinho do sol, mas ele começa às 10 horas da manhã, vai até às 4 da tarde, durante 2 meses, panfletando para ter educação no trânsito. Uma pena alternativa. Tem que ser uma pena alternativa
que não seja substituída por uma cesta básica, por um checão, por um pagamento. Que a pessoa seja obrigada a panfletar, a capinar, fazer qualquer coisa. Ah, o cara atropelou, vai para primeiro atendimento de hospital, receber fraturado, receber gente que está estrupiado, para a pessoa saber o que acontece quando a pessoa passa por cima da outra. Mas do jeito que está a legislação hoje, o que acontece? Você vai na frente do juiz com um promotor que estão ali para ver estatística, e aí eles falam assim, quantos acordos nós fizemos? Ah, fizemos 300 de 450. Opa, estamos com estatística alta. Não pode ter pena substitutiva. Tem que ser uma pena de serviço comunitário, obrigatório para todos. Porque senão acontece isso, ele rasga a multa porque ele sabe que nada vai acontecer, sabe que o destino desse infrator é pagar um valor e tá com a vida limpa. A gente precisa mudar, é isso. E a gente tem que aproveitar e torcer para que ele tenha um juiz inimigo. Porque um surto momentâneo, e a pessoa que atropela alguém é um surto mesmo, ele surtou. Mas isso o deixa inimputável? Se o deixa inimputável, se eu fosse juiz e pudesse decidir sobre isso, eu diria o seguinte, olha, eu não sei quando ele pode ter um novo surto, portanto ele está proibido de dirigir pelo resto da sua existência. Tranquilo, simples. Eu me lembro, quando no auge da pandemia, nós tivemos um desembargador, que esse não atropelou, mas ele pegou o telefone e falou, vou ligar para o secretário de segurança. E ele, depois de um longo processo, continua desembargador. A gente é o país que não tem vergonha na cara. A gente sabe que essa pessoa vai passar, no máximo, com alguns constrangimentos, mas vai continuar. O coitado do guarda foi atropelado. Não sei se terá sequelas ou não. Mas a gente vive num trânsito extremamente caótico. E a gente não tem mais válvulas de escape. Eu estava ontem no Gonzaga, saindo do lugar do trabalho, e fui entrar numa rua paralela na costa. Em uma quadra, eu peguei 5 vezes o semáforo fechado. Estou dizendo o seguinte, estão nos enlouquecendo. A gente não flui no trânsito. Não justifica. Talvez explique. Venho para o programa gravar o programa hoje, estão pintando o viaduto na entrada da cidade, que acabou de ser reinaugurado, no meio das 11 horas da manhã, no horário de maior pico, estreitam a rua. A gente constrói uma bomba que vai explodir. Com tudo isso, Paulo, hoje saiu uma pesquisa que diz que o trânsito de São Paulo é o 32º pior do mundo. Nós estamos bem. O primeiro, só por curiosidade, é o de Londres. Para finalizar, o Marcelo Pavão é o São Tomé da equipe de comentaristas daqui do jornal Opinião Litoral. O diretor-geral da Polícia Federal, ele anunciou que até abril, antes de abril, vai ser elucidado, vai ter resolução o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, à Câmara do Rio de Janeiro, que aconteceu em 14 de março de 2018, vai fazer 6 anos, e do motorista Anderson Gomes. Você acredita nisso, Pavão? Só quando ele apresentar? Paulo, se o diretor-geral da Polícia Federal estabelece uma data, que para mim é aquela coisa, se estamos em janeiro, por que até abril será elucidado? Agora, se ele estabelece uma data, de duas uma, ou ele não tem noção do cargo dele para ficar estipulando data, ou ele já tem certeza e estão apenas formatando a resposta e colocou um prazo, olha, eu entrego em abril. Porque antes de abril. Antes de abril, porque é um caso extremamente emblemático, é um caso que mexeu com o país, mexe com o país, inclusive a atual ministra, a Arielle Franco, ela é cotada para ser até candidata a vice-prefeita da cidade. Então, assim, tem toda uma série de situações e que a gente já sabe quem matou a Marielle. A gente quer saber agora quem mandou matar Marielle. E aí nós queremos saber ainda, doa a quem doer. Espero que o diretor da Polícia Federal não brinque com a população para depois dizer que ocorreram fatos. É muito sério, a gente aguarda e aguarda punição severa. Não é uma punição simples, da mais grave do crime de execução que a então vereadora Marielle foi vítima. O diretor-geral da Polícia Federal, o nome dele é Andrei Rodrigues. É ele que fez esse anúncio. Há uma piada interna que a gente torce para que a liberação dos dados, dos fatos,
seja até o dia 31 de março. 31 de março é uma brincadeira, que é o dia que a gente lembra o golpe de 64. E que não seja no dia 1º de abril, dia da mentira. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.